Bom dia, um feliz e abençoado dia do trabalho aí para vocês. Como é bom, né? Depois de um dia de trabalho, eu tô até aqui, ó, com o cabelo molhado ainda, porque depois de um dia de muito trabalho, a sensação de dever cumprido e um banho tomado é tudo que um trabalhador precisa, não é verdade? Hoje eu finalizei minha mudança e essas coisas dão bastante trabalho, né? E hoje veio a calhar, né, essa reflexão também. Maria, no caso, nesse livro é retratada observando José trabalhando na carpintaria e ela fala muito disso, né, da meticulosidade, do carinho, do cuidado e da sensação de realização, né, do prazer de estar sendo útil, né, em alguma atividade. Eu hoje terminei meu dia sentindo isso, né? Um dia produtivo, um dia de dever cumprido. E eu queria também falar, né, sobre a diferenciação que existe entre o ofício que a gente faz e estar a serviço de Deus. Em geral, quando a gente está a serviço de Deus, pode ser, né, diante do nosso trabalho, do nosso ofício, mas em qualquer outra atividade que a gente vá realizar. Essa é uma atividade em que a gente põe o nosso espírito em ação, né? A gente toca o coração das pessoas através das palavras, dos ensinamentos, da sabedoria divina, e a gente faz com que outras pessoas também possam acessar isso, né? Isso me lembra uma cena que, quando inclusive estava hoje no Evangelho, que eu acompanhei, da missa aí do Brasil, da pescaria, né? E Deus diz para João que ele não vai mais pescar peixes, mas ele vai pescar pessoas, né? E essa é uma missão que ele passa para cada um de nós. Além disso, eu sinto como muitas vezes a gente está muito mais consciente do nosso trabalho enquanto ofício, trabalho do corpo, trabalho da mente, que são coisas humanas, né? E que a gente não necessariamente está ali dispondo do nosso espírito e da nossa alma. Mas como é importante a gente alimentar também e dar vazão aos propósitos da alma e do espírito. Então, independente de qual atividade que a gente faça, é muito importante que a gente mantenha nosso espírito e a nossa alma também envolvidos. Em geral, quando a gente consegue encontrar vazão, né, para as questões de estar a serviço de Deus dentro do nosso próprio ofício, há muito mais realização, sentimento de preenchimento e de função mesmo, né? Essa sensação de dever cumprido, de realização. Quando a gente concilia uma coisa com a outra, ela é muito mais produtiva. E é interessante a gente se observar como cada atividade que a gente realiza utiliza um talento diferente nosso e até enquanto recurso mesmo, né? Hoje, por exemplo, eu fiz um serviço totalmente braçal, corporal, e não é uma coisa que eu tô habituada a fazer dessa forma. Em geral, eu distribuo muito bem minhas atividades ao longo do dia, né? E posso fazer algumas coisas mais cognitivas, né? E com o corpo, em geral, e naturalmente agora, né? Os ofícios da modernidade, eles exigem muito mais do nosso intelecto, da nossa cognição, do nosso mental. Como é importante a gente colocar o nosso corpo também na jogada, né? Agir com mais equilíbrio com relação a isso.
Se a gente faz uma atividade que ela é muito cognitiva, é importante gastar a nossa energia, né? Colocar o nosso corpo em ação em algum tipo de atividade física, porque o nosso corpo foi feito sim para estar em movimento. E eu gosto de fazer uma comparação com um carro, né? O carro, para ele estar funcionando direitinho, ele precisa usar o combustível certo, fazer a manutenção. E dependendo do combustível que a gente coloca, a combustão ela é diferenciada. Então, olhe para que tipo de combustíveis você tem utilizado para alimentar o seu corpo, de que maneira que você tem colocado, utilizado desse combustível, porque também, né, eu não sou lá grande entendedora de mecânica, mas eu sei que carro parado, avião parado, dão mais problema do que um carro em atividade. E isso é muito interessante, né? É bem importante também que a gente observe o desempenho do nosso carro e o quanto ele deve estar precisando trocar de óleo, ou só fazer um pit stop, dar uma descansada, aprender a olhar para nós enquanto um ser integral, completo, de corpo, alma e espírito, é cada dia mais essencial. Aliás, nunca deixou de ser essencial, mas muitas vezes a gente acaba se desligando de um ou de outro aspecto. Então, eu acho que é bem importante nesse momento em que a gente fala sobre o trabalho, sobre o ofício, sobre estarmos a serviço de Deus também, a gente olhar para nós enquanto seres integrais que precisam dessa atenção e que a maneira como a gente lida com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa alma e com o nosso espírito determinam não só quão realizados somos, mas mais capacidade e condição de continuar a serviço nós teremos. A saúde é muito essencial, né, para isso. A vida está relacionada com dar condições de todas essas áreas funcionarem bem. E Maria ainda faz uma reflexão que eu achei muito interessante, dizendo sobre o sopro de vida do Criador para nós. E é interessante a gente pensar que, enquanto filhos, né, nós somos fruto do trabalho de Deus. A realização dele enquanto Criador está em olhar para nós e para o desenvolvimento das nossas funções. E essa nossa relação também, né, com o nosso corpo, ela ressalta toda a nossa natureza. E utilizar bem do nosso corpo não tem a ver só com a nossa atividade física, com o alimento, mas tem muito a ver com o ar que a gente respira, que é o sopro de vida que Deus criou em nós. Eu digo que essa é a nossa maior âncora, maior elo que existe entre nós e Deus, é a capacidade da respiração, que ela é a real vida, né? Enquanto respiramos, temos vida. Então, convido todos vocês a inspirarem e expirarem com muita atenção por pelo menos 3 vezes hoje antes de iniciar esse dia e façam todos um ótimo dia do trabalho. Um grande beijo, fiquem todos com Deus, Simone.